Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje, eu gostaria de compartilhar uma dica e uma lição que minha mãe sempre deixou para mim, tá? Então ela sempre falava para mim quando eu estava em momentos de decidir alguma coisa na minha carreira, tá? Uma coisa que minha mãe sempre colocou, né? Então ela sempre falava isso de uma maneira bastante simples, é como as coisas podem ser melhores no futuro, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu encaro uma oportunidade, então toda vez que eu vejo uma oportunidade, eu lembro disso da minha mãe. Porque uma vez, vou contar uma historinha rapidinho para vocês, eu estava para decidir se eu ia trabalhar numa empresa ou não. Tá? Então qual era o meu cenário atual na época? Eu fazia faculdade de manhã e eu dava aula à noite, então eu tinha a minha tarde toda livre, tá? Então eu podia fazer o que eu quisesse na minha tarde. E aí eu recebi uma oferta de trabalho para ganhar mais ou menos 3 a 4 vezes mais, porém trabalhando de manhã e à tarde. E aí eu ia ter que fazer a faculdade à noite. E eu ficava naquele dilema, né? Eu conseguia pagar minha faculdade, era bem justinho assim, né? Porque eu fazia, eu já tinha minha empresa, eu dava aula e tudo mais, mas o que eu fazia era bem justinho. E aí eu ia naquele dilema, e aí eu perguntei para minha mãe, né? Falei, mãe, o que você acha disso, né? Eu posso ganhar muito mais aqui trabalhando 8 horas por dia, eu consigo fazer várias coisas, eu consigo comprar um carro, que eu sempre tive vontade de ter um carro. E contei para minha mãe. Daí minha mãe falou assim, olha, o que eu acho que você tem que fazer? Você já está no segundo ano de faculdade, eu acho, terceiro ano de faculdade, e ela virou para mim e falou assim, olha, você nem terminou a faculdade ainda, e já está aparecendo essas oportunidades para você. Então o que eu acho que você pode fazer e que está tudo bem, né? Então, se você continuar do jeito que você está agora, né, então, fazendo as suas coisas, você vai conseguir dedicar muito mais à faculdade. Então você vai conseguir fazer a sua faculdade com mais tranquilidade. E aí, se está chegando a oportunidade para você desse jeito agora, imagina depois que você formar. Então, quando você formar, vai aparecer mais coisas ainda, tá? Então, mais coisas vai aparecer para você. E isso é uma visão que hoje eu vejo, é uma visão de abundância, tá? Então, se a gente encarar que aquela oportunidade que a gente tem, ela é única, a gente não vai evoluir nunca, tá? Então, aquela oportunidade, ela é sim uma oportunidade, mas eu posso ter outras. Então a gente vive hoje no mundo de abundância, tá? Existe abundância de vagas, abundância de emprego. Somente quem não vê isso é quem gosta de morar ou viver no mundo da escassez. Naquele mundo onde as coisas acabam, aquele mundo onde todo mundo é concorrente, aquele mundo onde o Túlio não compartilharia o conhecimento dele, porque vai que alguém usa esse conhecimento e rouba uma vaga minha, sabe? Então assim, não. Hoje a gente vive no mundo na abundância, no mundo do conhecimento, no mundo onde as coisas... Existe fartura, obviamente existem mudanças, tá? Existe desemprego? Existe, porque as coisas estão sendo transformadas. Mas se você começar a encarar o mundo como um mundo de abundância, mais abundância você vai encontrar. Então eu sempre trago essa lição que a minha mãe me falou, vamos dizer assim, quando eu tenho essas decisões. Ah, você quer ir morar fora agora? Tá, eu já tenho essas oportunidades agora. Então, assim, se eu começar a continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque na verdade eu ainda continuo naquele processo meu de melhoria contínua, obviamente novas oportunidades vão aparecer. Então, assim, a gente não precisa viver num mundo de escassez, a gente pode decidir viver num mundo de abundância. E as decisões que a gente toma quando a gente faz isso são muito melhores, tá? Então elas são muito mais fáceis de serem tomadas. E aí uma dica também da minha mãe aqui, que eu sempre levei para minha vida. Depois que você fez isso, o que vai acontecer, tá? Então eu decidi aquilo, o que vai acontecer? Obviamente você vai começar a ficar apertado, tá? Igual no meu caso, eu fiquei muito apertado de dinheiro. E aí você vai querer pensar na decisão que você não tomou. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, e vai acontecer o seguinte, você vai tomar a decisão, seja ela qual for, eu vou te apoiar na decisão que você tomar, porém é o seguinte, toma a decisão e não olha para trás. Então toma a decisão e esquece a decisão não tomada, né? Então lembra que eu já comentei com vocês que toda decisão é uma não decisão, né? Então a gente não está escolhendo aquela outra coisa. Então ela falou assim, olha, decide o que você quer e esquece, nunca mais compara se você tivesse dado aquele passo, o que seria. Então decide, vive no mundo da escassez, mas não olha para trás ali, né? Não vai olhar para trás com aquele remorso, né? Porque a vida é bem engraçada, ela vai te pregar umas peças, porque você não vai chegar na sua próxima oportunidade tão lisinha, né? Então você vai perceber e vai ter a tentação de querer refletir sobre a vaga que você deixou para trás, tá? Então, pessoal, essa é a dica de hoje para você, tá? Repetindo um pouquinho aí e passando para frente algumas lições que a minha mãe me ensinou, tá? A gente vive num mundo de abundância, então se você não faz sentido para você aquela oportunidade agora, vão vir outras, tá? Então vai acontecer, tá? Então não é assim também, tá? Outra coisa que é importante, tomou a decisão, foi para aquela oportunidade ou não foi,
não crie remorso com aquilo, tá? Então toma uma decisão e não olha para trás, tá? Não fica pensando se você não tivesse tomado aquela decisão, o que seria da sua vida. Encarando a vida desse jeito, a gente consegue tomar decisões de projeto de forma melhor, a gente consegue fazer muita coisa melhor, tá? A gente consegue ter uma leveza na vida, tá bom? Pessoal, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, tá? Então, clica no sininho também para receber em primeira mão aqui os nossos vídeos. Além disso, segue a gente, Twitter, DevPleno, Instagram, DevPleno, Facebook, DevPleno e Túlio Faria no Twitter também, que eu posto bastante coisa lá. Além disso, vai em devpleno.com e deixe seu e-mail lá que a gente manda as nossas últimas novidades para você também, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!